Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o deputado estadual Marden Menezes, do PSDB, e Fábio Novo, presidente da Fundac, deputado estadual e membro do Partido dos Trabalhadores. Sejam todos bem-vindos. Eu começo conversando com o deputado Marden Menezes. É uma tentativa de golpe, deputado? Olha, antes de tudo, meu boa tarde ao Fábio, a você, Joelcio, ali, o povo do Piauí que nos assiste. É lamentável, mas é a realidade. Nós vivemos uma crise sem precedentes, uma crise política, uma crise econômica, uma crise social. E eu quero lembrar que por muito menos o PT lá atrás pediu o impeachment do Collor, do Itamar Franco e do Fernando Henrique. Quer dizer, lá atrás era a defesa da democracia e das instituições, e agora é golpe. A estratégia do PT diante de todo esse lamaçal no qual o nosso país foi mergulhado, de corrupção, de falta de ética, de falta de transparência e decência no trato da coisa pública, é tentar agora dizer que é uma vingança do Eduardo Cunha. Ora, a proposta de impeachment foi apresentada pelo Hélio Bicudo, fundador do PT, jurista renomado, e pelo Miguel Reale, outro jurista renomado. Essa proposta ela vem antes até do descobrimento da própria situação do Eduardo Cunha. Não está em jogo, não é quem é pior, quem fez mais sujeira, se é a Dilma ou o Eduardo Cunha. O que está em jogo é um país que está aí definhando com os piores índices na sua economia, com a previsão da pior queda de PIB desde a história do Plano Real, uma crise onde a presidenta não consegue governar, e esse joguete presidente da Câmara, presidente da República, já vinha se desenhando. Era um tentando se apoiar na sujeira do outro, ambos querendo sobreviver. Contudo, pela pressão da sociedade, pelo acesso à informação por parte da opinião pública, da própria imprensa que cobra, chegaria uma hora que essa relação se tornaria insustentável. E é isso que nós estamos vivenciando nesse momento. É um momento terrível, eu não estou feliz, creio que nenhum brasileiro está feliz, mas se você, Joelson, fizer agora uma enquete ou sair perguntando a cada piauiense, você vai ver que mais de 70% da população piauiense, inclusive, estado onde o PT tinha ou talvez tenha como uma das suas principais bases, hoje, cerca de 70% da população reprova o governo Dilma e quer a sua saída. Inclusive, diante dessa crise toda, eu diria que talvez uma crise fosse benéfica. A crise de consciência na presidente. Eu creio que ela deveria renunciar, seria o caminho para poupar mais o Brasil, evitar mais desgastes, evitar mais prejuízos à sociedade e permitir que a nossa nação possa reencontrar o seu caminho, reencontrar a sua credibilidade e trazer decência, transparência no trato da coisa pública. Fernando Henrique lá atrás, enfim, o discurso também do PT de dizer, não, mas em todos os governos aconteceu. Me diga, uma pessoa da família do ex-presidente Fernando Henrique que esteja na situação como está a família do ex-presidente Lula. O próprio Lula, aí cercado de suspeitas, de investigações, tesoureiros de partido, ministros da Casa Civil. Onde aconteceu isso com o PSDB no governo, nos governos Fernando Henrique? Então, essa é a realidade, eu lamento muito. Agora, cabe ao Congresso avaliar essa situação, a Câmara vai dar prosseguimento ou não ao processo de impeachment. Ele vai ser, na verdade, sendo dado o prosseguimento com a votação na Câmara, ele vai ser, de fato, vai tramitar, de fato, no Senado e será presidido esse processo, no seu final, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O que tira aí esse binômio Cunha e Dilma. Não é Cunha e Dilma, é o povo brasileiro e a Dilma. Deputado Fábio Novo, a Dilma Rousseff está sendo alvo do trabalho da fiscalização dos deputados, num trabalho técnico ou vítima de uma escalada golpista, como diz o governador? Bom, primeiro a gente precisa separar o joio do trigo. Quem é a Dilma e quem é o Cunha. Não tem absolutamente nenhuma investigação contra a presidente da República. Não tem um crime que ela tenha cometido. O Eduardo Cunha, sim, tem denúncias pelo Procurador-Geral da República,
E tem chantagem, nós temos que deixar isso claro para a opinião pública. Qual era o desejo do presidente da Câmara? Primeiro, lá atrás, o desejo do presidente da Câmara era que a presidente Dilma não renomeasse o nosso Procurador-Geral da República para o posto de procurador. Por quê? Lá atrás, o Janot havia denunciado Eduardo Cunha, mas havia denunciado Collor, Renan e tantos outros políticos do Brasil. Não é que nós tenhamos mais corrupção agora. Nós sempre tivemos corrupção. No governo Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Brindeiro ficou conhecido como procurador engavetador de processos. A presidente teve a coragem de renomear o atual Procurador-Geral da República, que fez as denúncias que tinha que fazer. O que fez Eduardo Cunha? Disse que não tinha contas na Suíça. Descobriu que tem contas na Suíça. Depois que descobriram as contas, disse o seguinte: olha, foi alguém que depositou aí 5 milhões de dólares por engano. Isso é público e notório. Como é público e notório que a população assistiu um senador do meu partido ser preso porque estava obstruindo as investigações da Operação Lava Jato. E quem pediu a prisão? O próprio Janot, que a presidente nomeou para continuar as investigações. Você está querendo dizer que esse impeachment só acontece porque a presidente Dilma é uma moralizadora ou estimula a moralização? O maior legado da presidente Dilma foi permitir que as instituições se tornassem mais maduras. Porque, para trás-mente, elas não tiveram a oportunidade de amadurecer, porque sempre o dedo do presidente da República falava mais alto. Então, veja, do governo Lula para cá, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 9 foram nomeados na gestão do PT, que julgou o mensalão do PT, mas não julgou do PSDB. Então, não pode ter também uma coisa seletiva. Então, o Eduardo Cunha ele anunciou, se os deputados do PT votarem pela continuidade do meu processo de cassação, que tem prova em contas nas Suíças, que tem denúncia do Procurador-Geral da República, eu abro um processo de impeachment contra a presidente. Precisa deixar claro para a opinião pública, o que é que está acusando a Dilma? De pedalada fiscal que não aconteceu. E se aconteceu, todos os ex-presidentes, Fernando Henrique, Itamar, Lula, fizeram pedaladas. Precisa deixar claro para a opinião pública o que é pedalada fiscal. Todo prefeito do Piauí faz pedalada fiscal, o governador faz pedalada fiscal por conta do momento que se vive. O que é a pedalada fiscal? Eu tenho um dinheiro aqui numa conta, eu tenho que pagar hoje o servidor público, mas amanhã eu tenho que pagar o INSS. Às vezes eu tiro dessa conta e pago o INSS. Depois, quando chega o FPM do dia 10, eu tiro daqui e boto para cá. Isso não caracteriza que eu usei o dinheiro para me locupletar, para eu construir patrimônio. Desvio. Tem sim, um desvio de finalidade. Um desvio de finalidade. Então, assim, deixa claro para a opinião pública que essa questão do pedido de impeachment ficou claro. O Delcídio foi preso porque estava obstruindo as investigações. O Eduardo Cunha não vai preso, porque obstrui, inclusive, a continuidade do seu processo na Câmara dos Deputados e da própria Operação Lava Jato. Então, isso é muito grave e nós temos que corrigir no Brasil essa situação. Eu acho que tem que continuar investigando, tem que prender gente do PT, mas tem que prender do PSDB, tem que prender de todos os partidos, ou quem quer que seja que cometa um delito. Mas nesse momento tem que deixar claro para a população. Os deputados do PT ontem votaram para continuar a cassação do processo do Eduardo Cunha. Imediatamente, ele deflagrou um processo de impeachment contra a presidente. Deputado Marden. Pois é, preciso deixar claro, discordando do colega Fábio Novo, e essa tem sido uma praxe do PT, tentar puxar todo mundo para o mesmo barco, para a mesma poça de lama. Na verdade, não há nenhum processo, nenhuma investigação contra qualquer pessoa próxima das grandes lideranças do PSDB que governaram esse país e governam os grandes estados brasileiros. Segundo, houve crime sim, crime de responsabilidade previsto na Constituição e previsto na legislação brasileira, a menos que se rasgue as leis desse país, principalmente a Carta Magna. Foram 40 bilhões de reais aproximadamente manuseados ou manipulados de tal forma que o governo ludibriasse os dados que seriam, obviamente, avaliados e averiguados pela Corte de Contas. Corte de Contas essa nacional, Tribunal de Contas da União, que reprovou pela primeira vez na história as contas de um mandatário da nossa nação. Não bastasse tudo isso, moralizadora, a Dilma,
que deixou no seu governo e sob a sua batuta a Petrobras ser vilipendiada, sucateada, explorada, depredada pela corrupção no seu governo? Ou alguém pode aqui convencer o povo brasileiro de que tudo isso aconteceu na Petrobras e a presidente não sabia de nada? Se os cargos, os ministérios, a estrutura administrativa das estatais é diretamente ligada ao poder discricionário, à capacidade de nomear do presidente da República. Portanto, essa é a realidade do país. Se diz, lá atrás havia corrupção. Poderia até existir ou deveria existir. Agora, não se pode generalizar e apontar sem ter provas. Quando alguém diz, no Fernando Henrique houve, me mostre aqui algo concreto. Me mostre alguém do PSDB que foi preso, algum tesoureiro do partido, ou senador do partido, ou governante do partido, numa escala representativa nacional, que chegou a esse ponto lamentável como chegou o PT. Eu tenho o Fábio, cara correto, é um grande político da minha geração, quero muito bem o Fábio e acho que ele tem essa missão partidária, né, de defender até o que, na minha opinião, é indefensável. A presidente Dilma vai ter a sua oportunidade de se defender lá no Congresso. Agora, além dos meus argumentos, da legislação brasileira, do que está posto aí pela imprensa todos os dias, de novas delações premiadas que vão surgir, porque espere aí, se o Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, fizer uma delação premiada, o que está ainda é fichinha, perto do que virá acontecer. Mas, além de todos esses argumentos, ainda há o argumento mais importante, a opinião pública. O povo brasileiro se sente enganado. Foi passada para a população uma imagem de que estava tudo muito bem, muito obrigado, que o Brasil vivia um momento de crescimento. Passou a eleição, veio a crise, o aumento dos impostos, da gasolina, veio a realidade desnudada. Essa realidade ela foi encoberta. Como é que se pode acreditar que o ex-presidente Lula recebeu 27 milhões por palestras? Está aí o seu filho envolvido com suspeita de receber milhões através de empresas que são ligadas à operação Lava Jato. Está sendo aí investigado, possivelmente indiciado. Onde é que se imaginou o Brasil passar por isso? Mas, infelizmente, essa é a realidade. A minha tarefa, eu não estou sendo aqui partidário somente, eu estou sendo cidadão. É de indignar, porque as pessoas ficam atônitas, as pessoas estão assim atordoadas e são tantos números que a gente de fato pensa que são bilhões, sabe-se lá aonde esses desvios chegaram, né? Precisa deixar claro para a opinião pública que quem foi que nomeou o Cerveró para a Petrobras? Em qual foi o governo que ele foi nomeado? O governo Fernando Henrique Cardoso, que se manteve depois nos outros governos. Por que não investigou no Fernando Henrique Cardoso? Por que se investigou no governo do Lula? Por que se investigou no governo da Dilma e foi punido, e foi colocado para fora e foi preso? Eu acho que nós vivemos um momento importantíssimo da nossa democracia, que é a depuração do Estado brasileiro. Agora, não pode ser uma depuração seletiva. Agora, quem foi que começou essa história de mensalão? Foi o PT? Foi o PSDB. Não estou aqui acusando, não que tenha sido, não foi o deputado Marden. Mas veja, o PSDB começou o mensalão, mas nunca foi julgado. Por que não foi julgado? Por que só foi julgado do PT? O que eu estou defendendo é que tem que julgar o do PT e condenar os petistas que cometeram PT é perseguido, crimes. deputado? Hein? O PT é perseguido? Eu queria que o Fábio dissesse quem começou o mensalão e mostrasse as evidências, os fatos. Foi o Fernando Henrique, mostrasse, porque do PT houve um processo... O mensalão começou, Marden, você sabe, está inclusive citado lá no mensalão petista, como assim colocou o STF, quando houve a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que os deputados foram comprados, está lá dito, não é o Fábio. No processo está lá dito. Mas me diga, Bom, PT... eu gostaria de concluir, eu lhe ouvi atentamente. Eu ia fazer outra 200 mil reais para cada deputado para votar a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Então, isso aí começou lá atrás. O que eu estou defendendo não é aqui PT, PSDB. É que tem que julgar todo mundo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bom. Nós tivemos uma presidente que teve coragem de renovar o mandato do Janot, que denunciou petistas, mas que denunciou também o Collor, que denunciou o Renan, que denunciou o Cunha. O Cunha disse abertamente, que para mim já era o suficiente para afastá-lo,
que se a Dilma, isso foi chantagem, se a Dilma reconduzisse o Janot para a Procuradoria-Geral da República, ele não aceitava. E ali ele fez o rompimento político com o governo da presidente. Se a presidente fosse pensar politicamente, não fosse querer passar o Brasil a limpo, porque nós não passamos o Brasil a limpo em outros momentos. Nós estamos passando agora. Sempre a corrupção ficou debaixo do tapete. Pegou gente do PT agora? Pegou sim. Agora, precisa deixar claro para a opinião pública, não tem crime contra a presidente Dilma. Ela não é investigada, ela sequer foi citada. Na Operação Lava Jato e nos outros, o Aécio foi citado. O próprio Janot mandou para lá e pediu o arquivamento. A Dilma não foi. Mas... Sequer foi colocado. Então, nós temos vários processos do mensalão do PSDB, que foi declinado. Nós tivemos senador, deputados que renunciaram, para inclusive que sair do foro privilegiado, para o processo voltar lá para Minas Gerais, que foi o que aconteceu. Então, assim, não é que seja PSDB ou PT. Eu acho que nós temos que ter um compromisso de passar limpo. Processo de impeachment, só para deixar claro para a opinião pública. Não se abre um processo de impeachment contra uma pessoa que está sendo acusada de crime de responsabilidade sem antes ouvi-la. Porque você fere um princípio do direito da ampla defesa. Mas ela vai ter, por exemplo, um prefeito, quando é denunciado, quando alguém, antes do procurador fazer a denúncia para o Tribunal de Justiça, ele primeiro pega a defesa do prefeito. O que o Eduardo Cunha fez? Ele recebeu a versão do Hélio Bicudo, que é frágil, não vai se provar, a do Hélio Bicudo, e não ouviu a Dilma, e já abriu o processo. Quer dizer, faz todo esse teatro, porque é a semana decisiva que está na comissão para dar o prosseguimento de cassação do mandato dele, para tirar o foco da cassação do mandato dele e colocar os holofotes para a presidente. Rapidamente, deputado Marco, para que a gente já vai deixar claro que, além da má aplicação dos recursos públicos, um governo que comanda o Brasil há mais de uma década seria muito incompetente se soubesse de um mensalão do PSDB e não tivesse levado a cabo a responsabilização de quem merece ser responsabilizado. Se houvesse mensalão no PSDB, vocês acham, piauienses, que o governo do PT, comandando o Brasil há tanto tempo, já não teria pego os responsáveis? Já não teria levado à responsabilização? Outra, não há crime contra a presidente Dilma. Há crime praticado por ela, que é o crime de responsabilidade pelo qual ela teve suas contas reprovadas lá no Tribunal de Contas da União. A bem da verdade, não adianta discutir Janot, Eduardo Cunha ou quem seja. A população brasileira quer um presidente ou presidenta que tenha condições de governar o Brasil de forma limpa, de forma transparente, com credibilidade, que o Brasil volte a crescer. Nós estamos mergulhados na pior crise da história recente do país. E, assim, só quem não quer enxergar de fato concorda com o que está acontecendo. Eu discordo e eu não tenho a menor dúvida que a ampla maioria do povo brasileiro pensa como eu. Deputado Fábio, para finalizar a sua participação nesse tema. Nós vivemos sim, não vou negar, uma crise econômica. E eu sempre disse isso aqui, falei várias vezes. A Europa está pior do que a gente, chegou ao ponto de cortar a aposentadoria pela metade. O presidente Dilma garantiu todos esses benefícios até agora. Nós temos uma crise política com desdobramentos econômicos e o principal responsável por essa crise econômica é sim o Eduardo Cunha, que precisa ser afastado da presidência para o bem desse país. Então, o próprio Eduardo Cunha disse há 2 meses atrás que pedaladas fiscais por si só não era suficiente para ensejar um processo de impeachment. Mudou de opinião ontem, quando o PT decidiu votar pela continuidade do seu processo de cassação, porque ele foi pego com a boca na botija, como a gente diz. A Dilma não foi pega com a boca na botija. Digam o que quiserem, que ela é dislexa, que ela fala mal, que ela não sabe interpretar algumas coisas, mas honesta ela é. Não tem nada que desabone a conduta dela. Está sendo acusado, inclusive, de uma situação de contas que não estão reprovadas. Tem um parecer do Tribunal de Contas da União que pode prevalecer ou não, porque quem dá a última palavra é o Congresso Nacional. Tribunal este que o próprio presidente está sendo investigado também pela Operação Lava Jato e que não queria a renovação do mandato do Janot. Vamos passar o Brasil a limpo. Tem que também investigar os ministros do Supremo que foram citados pelo Delcídio. O presidente do TCU,
o Eduardo Cunha, o Collor, os petistas todos. Para mim, esse é o grande legado da Dilma. Ok, queria agradecer a vocês, deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, presidente da Fundac, deputado Marden Menezes, do PSDB. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.